Olá pessoal, nesse vídeo sobre o módulo de custo, vamos falar um pouco sobre a rotina de cálculo que fica na base industrial. Aqui na tela nós temos a package personalizada de cada empresa que fica na base administrativa, e entre algumas funções e procedures nós temos as principais, que é o custo mensal e o custo diário. Então são as procedures que realizam o cálculo do custo. Se nós percorrermos essa rotina, o que a gente tem aqui são chamadas seguindo a lógica de produção da empresa. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse caso aqui, ele faz o cálculo do custo dos produtos recebidos de terceiros, de fornecedores. Então, toda chamada para cálculo de custo, ele chama uma package da indústria, tá? Então a gente usa o DB-Link e a procedure estoque custo. Então ela fica dentro dessa package na base industrial. E mandamos os parâmetros de filtro, que é data, empresa, tab link, tem as opções aqui que estão null, mas é opção de você mandar um produto específico, grupo, subgrupo, família de produto. Então são filtros opcionais, você vai utilizar conforme a necessidade. Então, abrindo essa package aqui e essa procedure na base industrial, a gente tem o seguinte cenário, que é essa procedure aqui. Tá? Então a gente está dentro da package do custo, na base ind data vale, e que ela recebe os parâmetros que a gente colocou lá na outra procedure. E a primeira coisa que ele vai fazer é pesquisar os registros no estoque conforme os parâmetros. Então lá a gente colocou uma data específica, colocou a empresa, colocou um tab link específico. A gente poderia ter colocado um produto, um grupo, subgrupo. Então tem toda essa tratativa de filtro aqui. Então ele vai pesquisar os produtos no estoque baseado nesses filtros. E através dessas informações vai começar a realizar os cálculos. Então se ele encontrar entrada de produto seguindo os filtros que você colocou, ele vai começar a fazer os cálculos desses registros. É importante destacar que ele utiliza uma view materializada, de VM, estoque gera custo. É uma view específica para o custo. Então a gente vai abrir ela aqui, vocês vão ver que é uma view materializada. Tá? Então ele tem uma tratativa diferente na sua criação, como qualquer outra view materializada. E aqui a gente tem a view base para essa view materializada. Então essa é a view do estoque gera custo. Ela tem diversas tratativas aqui na questão de tab link, de code link, tá? Para fazer as tratativas. Tem a verificação aqui também para trazer somente registros de entrada, não trazer aqueles registros de saída parcial, entre outros cenários. Então trazer realmente somente a entrada no estoque, pura e simplesmente. E as tratativas aqui para montar o code link e o tab link necessário para o custo. Como existe várias tratativas aqui, como vocês estão vendo, decode, verificação, concatenação de informações, essa é uma view que a performance dela não é tão boa para que a gente possa usar ela diretamente. Então, para a gente ganhar performance e melhorar o cálculo do custo, ela foi materializada para que a cada chamada dela aqui dentro da procedure, da rotina, seja o mais rápido possível. Tá? Então, o que acontece? Toda vez que a gente for calcular o custo de um produto, o custo de um dia ou de um mês, é necessário atualizar essa view. Por isso que aqui, nas procedures que a gente usa, tanto na diária quanto na mensal, nós realizamos a atualização dela. Então a gente faz a tratativa aqui e aqui embaixo a gente já atualiza essa view. Porque quando a gente faz a chamada para cálculo do custo, essa view tem que estar atualizada para que a gente não tenha nenhum problema durante a rotina de cálculo. Aproveitando que a gente está falando sobre essa questão, aqui voltando para a procedure personalizada que a gente utiliza para preparar os dados para cálculo, toda vez que a gente for calcular o custo, é necessário limpar duas informações, tá? Que são essas daqui. Então a gente tem que ir na de estoque e limpar o valor de custo
para que não tenha risco de você ter custo antigo misturado com custo novo. E também, principalmente, o campo fórmula custo. Esse campo é necessário, por quê? Porque aqui, na hora da chamada, na hora de chamar, verificar os registros, pesquisar os registros que precisam calcular o custo, a primeira condição é que se o campo fórmula custo ou fórmula custo prevista está vazio. Tá? Porque se ele tiver preenchido, ele não vai calcular o custo de novo, ele vai passar batido. Então, depois que a gente verifica as anomalias lá na rotina de cálculo, a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar a Procedure, que vai fazer a limpeza dessas informações. Então, ele dá um update na DINSTOCK e limpa a informação da fórmula custo e do custo, limpando as informações e atualizando a view materializada logo em seguida, para que ela pegue as informações que foram alteradas aqui em cima. A partir daí, ele já também limpa o custo médio, tá? Então tem uma procedure do custo também dentro aqui da package, que faz o cálculo do custo médio e também você pode limpar. Então a gente faz a preparação para iniciar o cálculo. Então se a gente voltar aqui na base administrativa, vamos pegar aqui o início da rotina do custo diário. Então a gente tem aqui a anomalia, verificou, está tudo ok, passou tudo certo, ele ativa a questão da execução do cálculo, está começando a realizar o cálculo do custo. A primeira coisa que ele vai fazer é chamar a procedure para cancelar o custo daquela data determinada. Então é essa procedure que a gente estava vendo agora. Então, ó, estoque, custo, cancela. Se a gente retornar na base industrial, ela está aqui, ó, estoque, custo, cancela. Ele vai preparar as informações da data que ele recebeu para que possa iniciar o cálculo do custo. Vai limpar o custo que foi calculado para aquele dia, atualizar a view materializada, tá? Que é a view base para cálculo de custo, que é estoque gera custo, e vai limpar o custo médio dessa data, para que não corra risco de ter um custo médio desatualizado. Então, limpou todas as informações, o próximo passo é realizar o cálculo. Então, ele vai chamar essa rotina, vai pesquisar as informações dos registros que entraram no estoque naquela data, respeitando os filtros que você colocou, e aí vai seguir a lógica. O que é a lógica dele? É pesquisar qual que é a fórmula do custo, que está parametrizada para o produto, pode ser para o produto, para a família do produto, por subgrupo, então é a fórmula que está parametrizada seguindo essa estrutura. Vai fazer todas as tratativas, que são várias, né, para cada situação. Se o produto tem como origem recebimento, é um caso, abate é outro, industrializado, desossa, inventário. Então, para cada situação é feita uma tratativa. Aqui ele faz o cálculo do custo, então ele faz toda essa tratativa, prepara a fórmula e chama a package, uma função lá no administrativo, conforme a gente já conversou em outra oportunidade. Temos a package do custo em dois locais, uma para a parte administrativa e outra para a parte industrial, porque o custo a gente vai buscando informações das duas partes, administrativas e industriais. Então é necessário a gente sempre estar conversando uma base com a outra para a gente concluir o processo. Ele vai lá na base administrativa, calcula o custo, se deu tudo ok, ele vai carregar esse valor de custo numa variável e depois ele já vai dar um update na DINSTOCK, gravando o custo, tá? Se é custo previsto ou custo efetivo, e vai gravar as informações. Se ele não encontrou, ele vai gravar valor zero e vai colocar qual foi o problema que ele pegou. Por exemplo, o produto que está tentando calcular não tem fórmula parametrizada, então ele já vai gravando isso daí. Se tiver tudo ok, ele vai gravar o resultado final do custo calculado, a fórmula que foi encontrada, e efetiva e conclui o processo do cálculo do custo que foi solicitado. Aproveitando essa oportunidade, qual que é a diferença aqui? A gente viu lá em cima, no começo, e está vendo agora. A gente tem a questão de previsão.
Então existe a possibilidade de você gravar o custo previsto, que seria o custo diário, e depois gravar o custo oficial. Na prática, nós não utilizamos o custo previsto, tá? A ideia inicial disso daqui era o que? Se fosse o custo diário, gravar já no custo previsto, e o custo mensal gravar no custo, né, normal aqui, sem ser o custo oficial, vamos dizer assim. Qual foi a lógica que a gente preferiu? No diário ou no mensal, sempre vai gravar no valor de custo. Tá? O que acontece? Quando você vai calcular o custo mensal, a procedure que é utilizada não é a mesma. Tá? Então, quando a gente aqui é do custo diário, que é o estoque custo cancela. Se for mensal, ele vai chamar essa outra procedure, que é estoque custo previsão. Por quê? O que ele vai fazer? Antes de apagar o valor de custo, ele vai pegar esse resultado e vai gravar como previsto. Então, pensa no seguinte cenário: você está no mês corrente, foi dia a dia calculando o custo previsto, porque a gente não tem o custo oficial porque o mês não foi fechado, mas é possível gravar uma previsão. A gente vai gravando essa previsão no custo oficial mesmo, dia a dia, e quando vai recalcular esse período, fechou o mês, fechou a contabilidade, está tudo ok, vamos recalcular o mês, o que vai acontecer? O sistema vai usar essa procedure para pegar esse custo que foi calculado dia a dia, gravar ele como previsto, e aí ele limpa essa informação para que aí receba a informação oficial do custo definitivo calculado pelo custo mensal. Então, nesse cenário, nós temos a possibilidade de visualizar e comparar o custo previsto que foi feito dia a dia e o custo mensal ou oficial que foi o fechamento do mês. E no dia a dia sempre vai ser gravado o custo, né, num único lugar, sempre no valor de custo. Tá? Então existe essa tratativa, só que o custo previsto nós só utilizamos uma única vez. Quando você for calcular o mensal, ele faz essa gravação. Então, voltando aqui no cenário, basicamente a lógica para cálculo de custo é essa. O que a gente tem que sempre tomar cuidado é com a questão da atualização da view materializada. É mais rápido a gente atualizar a view materializada do que a cada chamada a gente ter que utilizar a view normal. O impacto dela na performance da rotina de cálculo é muito maior usando a view normal aqui do que a gente atualizando a view materializada no início do processo, e até mesmo às vezes no meio do processo existe a necessidade de atualizar essa view. Então vai ser comum vocês verificarem na rotina de custo diário e de custo mensal, talvez ali no meio, mais para o final, você vê uma chamada para atualizar ela novamente. Tá? Então, dependendo da situação, é necessário atualizá-la mais de uma vez durante a rotina. Mas mesmo assim, mesmo com esse tempo de atualização, ela fica menor do que se fosse usar a view normal, devido à questão daquelas tratativas que tem que afeta a performance.